Hoje nós vamos, então, encerrar o estudo da literatura brasileira, tá? Porque as duas últimas aulas eu vou deixar reservadas aí para a gente falar um pouquinho sobre as literaturas africanas, né? Tem uma obra em especial que está sendo cobrada aí no vestibular, que é o Terra Sonâmbula, do Mia Couto. E aí, então, nessas duas aulas, nós vamos fazer uma análise, né? Primeiro traçar um panorama histórico aí da África, das suas literaturas, e na sequência a gente comenta o Terra Sonâmbula. Tá? Hoje, então, nós vamos fechar o estudo sobre a literatura brasileira falando das tendências contemporâneas. Né? Já vimos aí as três gerações modernistas, né, aí nos seus vários aspectos da prosa e da poesia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, então, a segunda metade aí do século XX, né? Mais precisamente, pós anos 60, já que a gente considera, então, a terceira geração, né, iniciada aí didaticamente em 1945 e prolongada aí até o início dos anos 60, tá? A década de 60 vai ser palco aí de grandes transformações no país, não só a questão política, né, por conta do processo aí de implantação do regime militar, né, que vai perdurar aí até os anos 80, mas também pensando nas manifestações culturais que surgem nesse período. Então, aquele período, né, conhecido por nós aí como ditadura militar, né, e o que veio depois, vai ser então o objeto de estudo hoje aqui nosso. Tá? Nós vamos pensar nessas últimas décadas do século XX, quais foram as grandes tendências, né, que surgiram tanto na poesia quanto na prosa. Lembrando que muitos dos autores que nós estudamos pertencentes aí à terceira geração ainda estão publicando. Então, Clarice, que nós vimos aí a sua última obra que sai em 77, depois os livros póstumos. João Cabral de Melo Neto, que publica aí até a década de 90, né, quando ele vem a falecer. O próprio Guimarães Rosa, né, depois da sua grande fase, nós vamos ter aí alguns últimos livros, sobretudo a parte de contos, mas esses três grandes nomes, como já foram enquadrados na terceira geração, nós não precisamos citá-los. O que nós vamos pensar, então, são nesses desdobramentos. Então, ao longo, né, a partir da década de 60, e toda a transformação que houve no Brasil, tanto de cunho político, econômico, cultural, então de lá para cá, quais as novas manifestações, quer dizer, quais as novas tendências que nós encontramos aí na poesia e na prosa, tá? Vou abrir aqui para nós o PowerPoint. Bom, então, na falta de um nome, né, mais específico, né, como aqueles que nós estudamos ali desde o surgimento da literatura brasileira, né, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, simbolismo, modernismo, nós classificamos toda essa produção das últimas décadas do século XX e desse nosso início de século XXI, né, na verdade, já completando agora 2 décadas, como tendências contemporâneas, né, pensando que muitas dessas tendências já não são exatamente tão contemporâneas assim, né, porque elas pertencem aí ao século passado também. Né? Então, nós vamos falar aqui de alguns movimentos da poesia e da prosa que hoje praticamente já estão aí diluídos, né, incorporados a novas produções, né, mas na falta de um nome mais propício, né, mais categórico e de peso aí para essas 5 décadas, né, praticamente de produção literária, nós vamos pensar nesses
últimos 50 anos como tendências contemporâneas, né? Não exatamente a nossa contemporaneidade, né? A nossa geração, mas o que essas 5 décadas trouxeram aí de inovação dentro da literatura. Tá? Vamos começar pelos movimentos da poesia, que talvez sejam aqueles que mais de perto estiveram presentes, sobretudo nos anos aí do período militar, né, inclusive como uma forma também de protesto, mas não apenas isso. Né. Mas dentro, então, da trajetória da poesia, nós vamos pensar, por exemplo, no concretismo. Né? O concretismo, como eu já tinha sinalizado lá atrás, nas aulas sobre as vanguardas europeias, né? O concretismo é um dos herdeiros diretos aí do movimento cubista, né? Que começou lá atrás com pintores como Pablo Picasso, né? Entre outros, e que vamos ter aí diversos desdobramentos, né? Não só nas artes plásticas, mas inclusive na poesia. Isso já apareceu de uma forma bastante discreta, diríamos assim, na primeira geração, né? Mas é a partir, então, da década de 70 que nós vamos ter um grupo, de fato, voltado para esse aspecto visual do poema, né? E como que o poema passa a ser visto como um objeto pictórico, elaborado, criado ali na página em branco. Né? Então, esse aí vai ser o nosso concretismo. Tá? Então, o extraordinário avanço tecnológico da época, aliado à linguagem dos meios de comunicação de massa, acabaram permeando a poesia, tornaram-se urgente novas formas de expressão condizente com uma sociedade em que tudo acontecia de maneira rápida. O concretismo apresenta uma linguagem que coloca em xeque os hábitos do receptor de poesia, pois se antes o hábito era ler poesia, agora predominava o ver. Então, esse aspecto já é bastante singular. Não é mais a leitura do poema, né? É o visual, é esse olhar para a forma poemática. Então, nós vamos ver um poema da mesma forma como vemos uma escultura, como vemos uma tela. Então, não é exatamente mais uma leitura, porque, para além da questão temática e da própria construção do signo, o que nós vamos ter ali é a modelagem desse signo linguístico no papel. O desenho formado por aquele conjunto de palavras. Então, agora predomina o ver, né, a poesia, a comunicação entre o texto e o leitor se fará, sobretudo, através da comunicação visual. Né? Aí o nome, né, poesia concreta, trazendo essa imagem, então, de um objeto concreto, tal qual uma escultura, uma pintura, uma aquarela. O que nós vamos ter diante dos nossos olhos é uma imagem construída com palavras, por meio de palavras. E aí, o decifrar dessa imagem que vai ser pelo apelo visual, e não exatamente pelo apelo linguístico, né, essa questão da leitura. Então, o movimento concretista vai ter seu primeiro sinal de vida aí já em 1952, então ainda durante o período áureo aí da terceira fase, né, do modernismo, aí de Clarice, Guimarães e João Cabral. Nós já temos aí o despontar desse grupo, né, com a revista Noigandres, então essa palavra aí difícil, que é de origem provençal, significando antídoto contra o tédio. Né? Mas só realmente em 1956 é que nós vamos ter, de fato, uma expressão mais categórica desse momento por conta da Exposição Nacional de Arte Concreta que aconteceu em São Paulo. Tá? No ano seguinte, 57, essa mesma exposição vai para o Rio de Janeiro, inclusive com maior visibilidade, né? O que tudo indica, e o que consta aí na crônica da época, é que a exposição fez muito mais sucesso no Rio de Janeiro do que em São Paulo, mas, pensando aí em termos históricos, 1956 é de fato o ano que dá esse
essa visibilidade, né, esse pontapé aí à geração concretista. Então, a principal característica do concretismo é o privilégio concedido aos recursos gráficos das palavras e o abandono do discurso tradicional. Tá? Nós vamos pensar nesse signo linguístico, né, no significante, não mais como um material sonoro, não é o som que importa exatamente, mas a questão gráfica, a disposição das palavras ali no papel. Né? E as demais características, né, que vem dessa que permeiam essa produção vem desse aspecto que é o essencial, quer dizer, você não está mais lendo poemas, você não está mais preocupado com o sentido que vem pela construção sonora, mas o sentido que advém da construção visual do poema, tá? Deixa eu só ver aqui, acho que o Joaquim chegou. Chegou. E aí, nós vamos ter algumas características, né, que advém, então, dessa proposta da poesia visual. Vamos pensar aí nas principais. Então, primeiro ponto, abolição do verso. Então, aquele verso convencional, a disposição da linha na folha de papel, e aí a ideia do compasso, do ritmo de retorno, então há um conjunto de sílabas poéticas, uma pausa, um retorno à segunda linha, ao segundo verso, né, e aquela cadência sonora, isso tudo é destruído. Tá? O que nós vamos ter é esse aproveitamento de fato do espaço. Então, os brancos, né, da folha e a própria disposição das palavras no papel que vão adquirir significado. Tá? Vamos pensar, por exemplo, nessa construção, nesse poema visual do Ronaldo Azeredo, que é o Velocidade. Né? Ele não é um tema novo, vamos retomar aí, né? Desde o futurismo, o tema da velocidade, da vida moderna, da vida na cidade, né? do burburinho aí da vida nas grandes metrópoles, já é motivo de poesia, motivo das artes, das diversas artes. Aqui, nesse poema visual, o Azeredo retoma essa temática lá posta desde o início aí do século XX, que é o tema da velocidade que permeia a vida moderna. E é a construção que ele faz, usando aí a palavra velocidade, mas, sobretudo, a letra inicial, a consoante inicial, o V, que vai montar, então, quer dizer, ele vai conseguir montar esse cubo, esse quadrado dentro da folha de papel, usando apenas uma palavra, a palavra em caixa alta aí, em letra de forma, e o V, que vai linha a linha construindo o sentido que se espera da velocidade, aliada aí à ideia do movimento, quer dizer, a ideia desse V que passa, e que representa aí a velocidade. Então, percebam que é o visual que vai trazer para nós esse sentido implícito à construção do material formal, do signo linguístico. Tá? Outro ponto importante é a exploração do significante, ou seja, o seu conteúdo sonoro e o seu conteúdo visual. Então, também, claro, a sonoridade não sai de cena, embora ela esteja aí em função do apelo visual, são palavras, e nós vamos buscar o sentido dessas palavras, não só pela construção da imagem, mas pelo apelo sonoro. Então vejam, por exemplo, aí do Augusto de Campos, esse poema, essa forma aí mais esférica, usando, sobretudo, a vogal O, e as palavras que ele relaciona a partir dessa vogal. Então, ovo, novelo, novo, novelho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fronte, feto feito dentro do centro. Então percebam que ele constrói, quer dizer, essa imagem, que a gente pode até representar aí como o ovo, a própria questão do novelo, a imagem de centro, quer dizer, essa circularidade que é construída na folha de papel, e que vem a partir do uso dessas palavras em especial, que não são aleatórias, que estão aí marcadamente postas em função da vogal O, que acaba sendo o grande centro de interesse ali significativo.
tá? Outro ponto importante é a rejeição do tema, né? Então, o poema não vale pelo que significa, mas pelo que ele é, concretamente, como se fosse um quadro. Então, não há, de fato, nesse tipo de poema, um apelo, né, puramente temático, né, mas a ideia de que o tema ele é posto para nós como se nós estivéssemos diante de um quadro, quer dizer, o tema vem pela imagem, não simplesmente pela construção das palavras. Então, de fato, o tema passa a ser posto em segundo plano. O que interessa é a construção em si, que vai, obviamente, gerar um tema. Quer dizer, não existe construção sem sentido. Se não tem sentido, não é comunicação. Então, não poderia ser tratado como linguagem. Mas o ponto de partida não é qual é o tema, é o que eu estou enxergando. Então, o que se revela a partir dessa construção pictórica. Outro ponto aí, e já atrelando ao tópico seguinte, a possibilidade aí das leituras múltiplas, nós temos no poema Amor, esse muito conhecido do Augusto de Campos, em que ele vai jogar com dois temas essenciais da nossa cultura, né, o amor e a morte, a partir da construção da pirâmide por meio da palavra. Então, amor, né, aí o amor com dois R, amorter, né, amorter, amortem, amor, temor, amor, temor. Né? Então, aqui nós vamos jogar com a expressão amor, morte, temor. Então vejam que em cada degrau, em cada patamar aí da pirâmide, conforme a gente vai chegando à base, o sentido vai se diversificando. Então nós vamos ter essa multiplicidade de focos, né? O amor, o temor, a morte, construído a partir dessa imagem da pirâmide, tá? Bom, a poesia concreta, ela vai ser muito marcante aí ao longo das décadas de 60, 70, e ao lado dela vai surgir também, aí nos anos 60, um outro movimento artístico muito ligado à poesia, mas que não é exatamente a poesia pura, mas é a canção popular brasileira, que é o tropicalismo. Então, o disco, lançado aí pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, que deu origem ao movimento do tropicalismo, com composições como a Mamãe Coragem, Baby, entre tantas outras, que representam, simbolizam aí essa vertente tropicalista da nossa arte. Bom, por que o tropicalismo é tomado aí como mote do movimento? Então, dominando o cenário da música, principalmente entre nos anos 67 e 68, o tropicalismo apresenta algumas contribuições para a literatura. Retomando basicamente a proposta do Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, os tropicalistas sugeriam a deglutição de qualquer cultura, fosse ela qual fosse, sem preconceito estético e sem xenofobia. Então, esse tropicalismo, que a princípio pode até soar para nós como algo muito nacional, quer dizer, a expressão do local, né, essa visão da paisagem tropical, na verdade, ela é uma grande forma de literatura comparada, de cultura comparada, porque retoma-se a proposta do Manifesto Antropófago, lá que nós vimos na geração de 22, né, do Oswald de Andrade, da revista de Antropofagia, que é essa ideia, então, de você deglutir a cultura do outro e aproveitar o que ela tem de melhor. Ou seja, não existe, de fato, uma cultura pura. O que nós temos são expressões culturais que se apropriam de realidades distintas, de culturas distintas e de épocas distintas. Então, nesse caso aqui, a ideia do intertexto, a ideia do comparativismo literário é muito importante. Algo que, como nós já vimos, lá na geração de 22, na época da revista de Antropofagia, soou como uma das grandes tônicas daqueles últimos anos da primeira geração, e que agora retoma aí como esse grande movimento que marcou a música popular brasileira. Então resultaram daí o humor
e o anarquismo, se considerarmos os valores da burguesia como padrão, a ironia e a paródia, né? Percebam aí a paródia como tema importante também dentro dessa ideia do comparativismo. Na década de 70, o movimento declina, sobretudo por força da vigorosa censura a que foi submetida a arte de vanguarda. Então, de fato, é um dos movimentos que mais sofreu com a questão do regime militar no Brasil. Vale lembrar, né, que os cabeças aí do movimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso, foram presos, foram exilados aí, né, no final dos anos 60, ficaram alguns anos fora para depois conseguir voltar ao Brasil. Essas músicas eram censuradas. Então, em termos de censura, tanto o teatro quanto a música popular brasileira sofreram várias baixas ali, né? Então, composições musicais que eram mutiladas, né? Eram cortadas pela metade. Então, o compositor, o cantor, não poderia cantar determinados versos, né? Quando a gente pensa no teatro, peças eram proibidas de serem encenadas. Então, de todos os movimentos, talvez, né, o tropicalismo seja aquele que mais de perto sofreu, né, com essa questão da censura. Não só, né, quer dizer, a gente pode pegar isso em outras vertentes, como, por exemplo, a própria telenovela brasileira, que também passava pelo mesmo problema aí de censura dos seus capítulos, das suas tramas, né, mas de perto aí, pensando em termos de literatura, né, a poesia, né, quer dizer, a poesia do movimento tropicalista, a música do tropicalismo, foi um dos elementos culturais mais marcantes da época, né, e sofrendo aí diretamente esses ataques contrários. Também na década de 70, né, nós vamos ter a chamada poesia marginal, né, ou a criminalidade social, mas aquela cultura posta à margem, quer dizer, aquela cultura ideológicos da época. Então, essa poesia marginal que tem sua grande expressão aí também nos anos 70. Então, a poesia marginal é assim chamada porque sua impressão e distribuição não eram feitas por editoras. Então, vamos pensar que os livros distribuídos e editados pelas grandes editoras ou pelas editoras de pequeno porte seriam a literatura oficial. Se eu tenho uma produção que não passa por essa edição oficial, quer dizer, eu tenho uma produção marginal, uma produção que está à margem. Então, informa-nos um estudioso do assunto, né? Pegando aí uma citação do Carlos Messere Pereira, ele fala: os livros são muitas vezes rodados em mimeógrafos, o que deu margem a que se falasse de uma geração mimeógrafo, às vezes em offset ou processos semelhantes. As tiragens são pequenas, os trabalhos têm frequentemente um acabamento material bastante rústico, a venda se dá geralmente de mão em mão, sendo realizada muitas vezes pelo próprio autor ou por amigos deste e percorrendo um circuito mais ou menos fixo de bares ou restaurantes, portas de cinema e teatro ou mesmo universidades. Então, percebam que essa poesia marginal, mais do que o conteúdo propriamente dito, então, sim, né, muito desse conteúdo é um conteúdo de protesto, até por conta do clima, né, instaurado no Brasil, mas a ideia da marginalidade vem por conta dessa forma de produção e circulação. Então, é uma poesia mais artesanal, né, feita muitas vezes pelos mimeógrafos, né, para quem não conhece o mimeógrafo, antes da máquina de xerocópia, era aquela máquina que a gente colocava uma folha de papel carbono e rodava com álcool, né, para passar o sulfite por baixo e sair a cópia do outro lado. Então, quem pegou aí a fase escolar dos anos 90, lembra disso. Vocês são muito novos, já pegaram a nova geração da xerocópia, né? Mas na minha época, as provas eram mimeografadas, então o professor tinha que ficar lá rodando a impressão no mimeógrafo, né? Aquela coisa bem artesanal e aquele cheiro de álcool, né? As provas geralmente em tinta azul, né? Que era a tinta de carbono ali, para produzir as cópias.
Assim eram produzidos os livros, geralmente. Então, essa edição mais artesanal, um material mais barato, né, mais rústico, cópias simples, né, pequenas tiragens, distribuídas também fora desse círculo das grandes editoras. Então, a venda em bares, em restaurantes, na porta de teatro, ou mesmo nas universidades, né? Quer dizer, nos centros, nos grandes centros culturais de então, que são as academias, né? E aí, sobretudo, as universidades públicas que vão divulgar mais fervorosamente essas ideias. Tá? Então, a grande novidade é a mudança do padrão tradicional de produção, edição e distribuição da literatura. Observa-se também no teatro e na música popular uma rejeição à cultura oficial, rejeição que se expressa não só na linguagem alternativa, como na criação do circuito de consumo que não dependia do sistema. Então, temos sim essa produção paralela, o conteúdo, via de regra, é um conteúdo de protesto, que vai contra aquele conteúdo mais convencional, né, das publicações ditas oficiais, aquelas que passavam pela censura. Então, obviamente, né, essa literatura mimeógrafa, essa literatura marginal, iria se chocar contra o regime, contra o sistema de censura estabelecido. Daí, essa distribuição ser algo mais artesanal, né, mais modesto, por conta aí também da perseguição, né, da forte perseguição cultural que havia na época. Tá? Dessa geração, quem recentemente apareceu na lista do vestibular, né, da Unicamp, foi a poeta Ana Cristina César. Então, o livro de poemas Até os Pés, né, que compila aí uma parte da produção dessa escritora, foi posto aí como uma das obras de referência para o vestibular. Tá? No final, nós vamos assistir um videozinho sobre ela, né, não vou falar muito agora, mas vocês têm aqui um exemplo de poesia marginal ou poesia mimeógrafa. Né? Então, do livro Até os Pés, o poema número 2. Né? Ela fala: o tempo fecha, sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel, ó, tão presa, esses mosquitos que não me largam, minhas saudades endurecidas por cigarras, o que eu faço aqui no campo declamando aos metros versos longos e sentidos, eu que estou sentida e portuguesa, e agora não sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida, agora sou profissional. Então, essa poesia quase como prosa, né? Então vejam que aí a marca do verso livre, desse prosaísmo, dessa falta de uma linguagem mais melódica, mais cadenciada, que vai ser uma das grandes marcas da Ana Cristina César, tá? Mas daqui a pouquinho nós vamos ver um vídeo especial feito sobre ela e aí vamos retomar aí o assunto. Agora, dentro da prosa, né, seguindo aí também um caminho muito peculiar, muito próprio, nós vamos ter alguns desdobramentos possíveis, tá, dentro desse panorama aí do romance, né, do conto contemporâneos. Tá? Vamos ver então quais são as vertentes. A primeira, né, obviamente pegando aí os anos 60 e 70, é a chamada prosa política. Então aquela, né, mais antenada com os problemas sociais, né, e aí que vão usar esse material como elemento de construção das suas narrativas. Então a ação da censura sobre os meios de comunicação de massa, em especial televisão e jornal, favoreceu o surgimento dessa tendência da literatura nas décadas de 70 e 80 no Brasil. Como a informação jornalística era controlada, a literatura foi o veículo escolhido para dizer o que a censura impedia o jornal de dizer. Isso aí nas palavras da Flora Succendi. Tudo ocorria como se o romance tivesse suprido um dos seus objetivos do jornal: registrar o dia a dia da história. São duas as principais tendências, então, da prosa política. Então, nós vamos ter aquela literatura mais jornalística, né, mais apegada aí aos problemas da época, justamente até como uma forma de você manter de pé a discussão sobre o que estava acontecendo, visto a censura que recaía sobre
a imprensa de uma forma geral, né? Os jornais e os noticiários de televisão. Então, aquilo que o jornal não poderia divulgar como problema, né, cotidiano, político, social, a literatura acaba incorporando e transformando em ficção. E aí nós vamos ter duas grandes vertentes, né? O chamado romance-reportagem, que é aquele romance mais próximo aí da, 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 da da imagem, né, do texto jornalístico, né? Então são obras que empregam a linguagem jornalística, criando enredos baseados em fatos fictícios ou reais, em que se denuncia a violência social e política a que o país ficou submetido durante um longo período. Em meio ao relato de torturas, personagens e temas servem como veículo para o protesto contra a opressão. Tudo num estilo direto, seco e objetivo. Muitas vezes há obras escritas num estilo que carrega proposital e exageradamente os traços narrativos descritivos, numa linha hiperrealista. O nome mais conhecido dessa frente é o Rubens Fonseca, né, sobretudo aí nos seus contos. Então, aqueles textos, aquelas narrativas que mais de perto se assemelham à produção jornalística, é aí que, claro, vão buscar esses temas do cotidiano, né, sobretudo esses temas mais polêmicos, né, tortura, perseguição, corrupção, e que vão dar esse tom mais seco à produção, como se realmente aquilo fosse uma grande reportagem, mas, obviamente, estamos falando de ficção. Agora, num sentido oposto, nós podemos pensar no realismo fantástico. Então, aquelas obras que criticam a realidade, mas por meio de um plano de fantasia. Então, outros escritores preferem empregar aí uma técnica diferente para denunciar o mesmo estado de coisas. Suas obras apresentam situações irreais, absurdas, que funcionam como metáfora da situação do país. Então, não é, de fato, um tipo de narrativa que ganhou aí o primeiro escalão dentro da literatura brasileira. Quando a gente pensa na América Latina, esse tipo de narrativa foi muito marcante, né? A gente pode pensar em Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, quem mais? Juan Rulfo, entre tantos outros, né? Talvez a obra mais emblemática aí da literatura latina do século XX, que seja Os 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, que parte para essa linha, né? Então, de você trabalhar a realidade a partir desse clima do fantástico, né, do absurdo, que é o que nós já vimos também lá atrás na literatura do Franz Kafka, né, que vai criticar a realidade, mas pegando aí um plano de absurdos, de incongruências, de uma fantasia mais mórbida, né, mais trágica. Aqui no Brasil, realmente não houve uma adesão, digamos assim, dos nomes mais significativos da literatura, né? Então existe, sim, o realismo fantástico. Talvez o grande nome aí seja o Murilo Rubião, né? Os seus contos que partem para essa linha de criticar a realidade a partir do plano aí do insólito, do irreal, do absurdo, né? Desse clima aí de fantasia, e aí a realidade que acaba se dissolvendo nesse plano do fantástico. Mas, de novo, não é um dos escritores mais citados, né, ou que esteja aí entre os principais aí do século XX, os principais nomes. Então, realmente, aqui entre nós, esse tipo de relato, né, de narrativa, acabou tendo uma presença mais discreta. Tá? Existem outros, mas como eu falei, né, acabam ficando num segundo plano, né, outros autores, quando comparados aí com os grandes nomes da época. Tá? A chamada prosa urbana, né, como o próprio nome indica, então nós vamos ter aí os grandes centros postos como cenário, né, e aí as intrigas que advêm justamente desses grandes centros. Podemos pensar aí no tema do progresso, a violência, a solidão, a marginalização, então todas essas possibilidades temáticas.
Autores aí como Luiz Vilela, Ricardo Ramos e principalmente, né, Dalton Trevisan e Rubem Fonseca. Tá? Também o Rubem Fonseca, que já apareceu ali atrás, na literatura, na vertente mais jornalística, né, no romance reportagem, na narrativa reportagem, volta aqui na prosa urbana. Vale destacar, né, o Rubem Fonseca, falecido recentemente, ele é o grande nome da literatura policial no Brasil. Então, ele também é reconhecido como um prosador que trouxe esse esquema policial, né, de suspense, de mistério, para as nossas letras, algo que, de novo, também não era muito comum até então. Então, lá atrás, no século XIX, nós tivemos grandes expressões da literatura policial, né, obras como as do norte-americano Edgar Allan Poe, do inglês Arthur Conan Doyle, né, quer dizer, o criador de Sherlock Holmes. No século XX, o grande nome aí da literatura de mistério e drama policial, que é Agatha Christie. E aqui no Brasil nós vamos ter também esse grande nome. Né? Talvez a obra mais conhecida dele seja Agosto, que é justamente um romance de tom policial que vai ter como cenário e pano de fundo os últimos dias de Getúlio Vargas. Né? Então, agosto, porque Getúlio Vargas comete o suicídio aí no dia 24 de agosto, e o romance todo vai ter como pano de fundo, né, o que está acontecendo no Palácio Presidencial, ali no Catete, no Rio de Janeiro, embora a intriga seja um caso policial que nada tem a ver com Getúlio Vargas, né, mas nós vamos ter aí um cruzamento entre personagens fictícios e históricos ao longo da narrativa, né, que vai se debruçar sobre essa vertente policial. Então, o crime cometido, a investigação da polícia, a corrupção do sistema, a captação de provas, a chegada aí a conclusão de quem é o assassino. Então, todo esse esquema policial diante desse fato histórico tão emblemático dentro da história brasileira, que é o assassinato do presidente, o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Né? Então é um dos grandes romances aí do Rubem Fonseca, e o Rubem Fonseca é, de fato, um dos grandes prosadores aí da última geração. Tá? Dentro da prosa intimista, já citamos ali atrás escritoras como Clarice Lispector, né, que além do experimentalismo também pegaram essa questão, trouxeram para a literatura essa questão da sondagem interior, da psicologia dos personagens. Nós vamos ter autores como Lígia Fagundes Telles, que já estudamos, Altran Dourado e Osman Lins, além da Lia Luft, que pegam também essa linha do memorialismo, do intimismo, voltada mais aí para a sondagem interior dos personagens do que para uma ação externa propriamente dita. Tá? Então, essa linha assim, mais diversificada, diríamos assim, e aí esses dois nomes de peso, como Clarice Lispector e Lígia Fagundes, que acabam abarcando também essa tendência. Tá? Uma outra tendência, chamada prosa memorialística ou autobiográfica, que é um gênero também mais raro aí na nossa literatura, não é muito cultivado, tá? Ele vai ganhar força aí na segunda metade do século XX, e vamos ter nele, dentro desse gênero, nomes como Pedro Nava e o Érico Veríssimo, que pertence lá à segunda geração, a geração de 30, regionalismo do Sul, que é a grande tônica da sua obra, mas em algumas poucas obras, sobretudo ali Solo de Clarineta 1 e 2, são 2 volumes, o Érico vai trazer mais esse lado memorialístico e autobiográfico. Então sai de ser um pouco aquela questão da formação do Rio Grande do Sul, da Porto Alegre dos anos 30, da grande formação social da sua cidade, e aí ele vai pegar mais esse aspecto autobiográfico e escreve essas duas narrativas de cunho memorialista. Tá? E aí, fechando essa trajetória, a presença maciça do conto, como um gênero que cada vez mais ganha adeptos dentro da literatura, e a crônica, que vai ser aí o último gênero
a adentrar aí o terreno literário, né? A crônica que nasce lá atrás como material histórico, depois jornalístico, e que aqui no Brasil, no século XX, vai ganhar toda uma importância devido aí à grande quantidade de autores, né? Muitos autores, inclusive, ligados ao jornalismo, né, que escreviam para jornais esses textos que, na verdade, são literatura, né? Vale lembrar que lá atrás, no século XIX, Machado de Assis já foi um grande incentivador da crônica, né? Ele que escrevia muito para jornais, tá? E agora, no século XX, nós vamos ter muitos autores aí reconhecidos, inclusive usados, né, durante a fase escolar como referências, né? Então, a crônica, que geralmente se prende ao registro do cotidiano, tornou-se um dos gêneros mais cultivados contemporaneamente, um lugar reservado nos grandes jornais do país. Então, claro, o primeiro veículo ali de comunicação em que esse material sai é o jornal. Tá? Então, a crônica vai ganhar essa circulação e essa validação, esse reconhecimento por conta dos periódicos, e depois esse gênero vai entrar aí para publicação mais literária, quer dizer, a divulgação aí em forma de livro. O mesmo processo com os contos, né, embora o conto já tenha, claro, uma tradição mais antiga, mas pegando aí o eixo da crônica, nós vamos ter grandes nomes como Fernando Sabino, Rubem Braga, Carlos Heitor Coni, Luiz Fernando Veríssimo, entre muitos outros, né? A gente poderia citar aqui N autores que têm muitos títulos, né? Títulos e mais títulos de obras só formadas aí por crônicas, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Luiz Fernando Veríssimo, né, que é um dos mais conhecidos, inclusive porque seus textos acabam sendo sempre requisitados dentro dos materiais escolares, ele vai ter uma série de publicações voltadas para esse gênero, né? Assim como acontece com tantos outros escritores. Então, realmente, a crônica ela acabou se tornando um gênero mais estudado hoje em dia, até por conta aí da academia, né? Os cursos de letras estão trazendo mais para perto aí dos seus interesses esse estudo do gênero crônica, tá? Mas em termos de circulação escolar, ele já é um gênero que tem aí uma trajetória bastante interessante já de longa data, né? A gente pode pensar, por exemplo, né, em termos até de editora escolar, a editora Ática tem uma coleção chamada Para Gostar de Ler, que hoje já está com mais de 40 volumes, né? Muitos desses volumes são volumes de crônicas, né? Não só desses escritores, mas pegando inclusive gente mais antiga, né? Nomes como Mário de Andrade, como a Raquel de Queiroz, né? Primeira, segunda geração do modernismo, que também escreveram crônicas, tá? E que acabam sendo resgatados. Então, popularizou-se esse gênero no século agora, né, na segunda metade do século XX, muito por conta do jornalismo, mas, de novo, lá atrás, Machado de Assis já publicava crônicas em jornais, então temos volumes de crônicas, inclusive agora na nova lista do vestibular, as crônicas de Machado são cobradas, né, não é mais só o seu romance, né, o Quincas Borba, mas as crônicas fazem parte aí da lista obrigatória da Unicamp. Autores como Mário de Andrade, né, primeira metade do século XX, lá se a gente pegar ele tem um volume só com crônicas que ele publicava em jornais, outros inéditos. Então, assim, é um gênero que já está há algum tempo dentro das nossas letras, mas que só realmente agora na modernidade é que ganhou mais visibilidade e mais relevo também, né, mais estudos.